E aí, Dev, beleza? Aqui quem fala é o Douglas e hoje a gente vai ver como a gente pode estar colocando uma validação no nosso formulário de login, tá? Isso a gente vai fazer, obviamente, com o JavaScript, certo? Então vamos lá, aqui a gente tem um projetinho, né, que eu já desenvolvi aqui no canal, que é um formulário de login, certo? Onde eu construí ele com HTML e CSS do zero, eu vou deixar o vídeo na descrição, tá? Caso você queira construir primeiro a interface junto comigo, antes de chegar aqui e colocar a validação com o JavaScript. Mas esse projeto aqui, o legal dele é que ele tem uma funcionalidade que é utilizar a função Dark Mode, tá? Então a gente consegue estar alternando entre temas. Bom, eu sou suspeito para falar, eu adoro o tema Dark Mode, então sempre que eu posso, no celular, no Windows, em qualquer Visual Studio Code, qualquer ferramenta, eu uso esse tema, mas eu vou colocar aqui já então uma informação, ó, que é o data tema, onde o data tema diz pra gente qual tema que a gente vai utilizar, então eu vou mudar já para Dark, tá? Porque eu quero que o Dark seja o nosso tema default assim que a gente starta aqui no nosso projetinho, ok? Além dessa mudança aqui na tag body, eu vou colocar também que o nosso checkbox tem que estar checado, ok? Ao fazer isso e salvar, a gente já vai ter aqui o nosso tema Dark, beleza? Antes da gente continuar, deixa eu só fazer um convite aqui para você se inscrever aqui no canal, tá? Conhecer o canal, tem muito conteúdo maneiro aqui já. Tem conteúdo aprendendo sobre JSON, lista de jogos, criando calculadora, manipulação de arquivos, o próprio formulário de login está aqui também, invocação de funções, aprendendo sobre funções. Nossa, tem muito conteúdo maneiro aqui que eu vim postando ao longo do ano, tá? Na verdade, a coisa embalou mesmo aí há uns 3, 4 meses, tá? Que eu voltei a postar conteúdo e agora eu tô mantendo uma sequência legal. Eu espero que 2023, com certeza, eu vou fazer todo o possível para isso continuar. E também, pô, é muito gratificante estar trazendo aí cada vez mais conteúdo de forma gratuita aí para você estar evoluindo, tá? E na dúvida sempre, escreve um comentário no vídeo, entre em contato comigo, tem meu e-mail aqui no sobre também, então acho que você encontra o link para o meu blog, então a gente pode ir conversando aí, se falando, sempre que você tiver uma dúvida, eu acho super maneiro essa interação, beleza? Então vou fechar aqui, vamos voltar para o nosso vídeo. A gente já fez aqui as alterações para a gente ter o nosso Dark Mode. Agora a gente precisa incluir um arquivinho aqui na nossa HTML que vai ser o nosso script, tá? E o nosso script, ele vai ter aqui o atributo src, que vai chamar o arquivo validação.js. Esse arquivo a gente ainda não tem, então beleza, eu vou salvar aqui e vou precisar adicionar aqui, criar o arquivo validação.js, ok? Dessa forma, a gente tem aqui o arquivo, vamos dar mais uma revisada aqui, o nosso HTML está prontinho aí para a gente continuar, beleza? Vamos lá para o nosso arquivo validação.js, tá? O que a gente precisa fazer aqui, na verdade, é pegar a nossa tag form, document.querySelector, e adicionar um listener aqui na função de submit. Quando isso acontecer, a gente vai então ter a nossa função de callback, e através do event a gente vai prevenir a ação default, então a gente vai usar o event.preventDefault, beleza? Nesse momento aqui a gente apenas vai exibir um console.log dizendo submit. Apenas isso. Vim aqui no inspecionar. No momento que eu clicar aqui em entrar, ele deu erro aqui de console, ele deu um probleminha, dizendo que não foi possível pegar de null, advent listener submit, só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, beleza, né? A gente tem um probleminha aqui bem interessante que a gente não está incluindo a nossa tag de script. Aí fica um pouco difícil, né? Deixa eu vir aqui, colocar script src validação.js, ok? Agora sim, se eu clicar em entrar, ele vai interceptar lá o nosso evento de submit, beleza? Ok, a gente precisa garantir agora que os nossos botões, né, ou melhor, os nossos inputs de senha e de e-mail, eles tenham caracteres, ou seja, eles estejam preenchidos, e a gente também precisa garantir que a senha, por exemplo, tenha aí, digamos que, vamos lá, sei lá, 5 caracteres pelo menos, tá? Para o usuário entrar aqui no nosso login. Óbvio que aqui é um exemplo hipotético, né? Só para a gente ver como seriam essas validações, mas obviamente a gente não iria limitar o login aqui, né? A gente iria limitar num cadastro de senha, né? Mas tudo bem, é só para fins didáticos para a gente ver como funciona essa validação e como a gente pode estar implementando isso, ok? Bom,
o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma forma de reutilizar esse document query selector sem que eu precise escrever toda hora document.querySelector, tá? Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou definir uma variável constante que vai ser o cifrão. E aí, o cifrão ele vai receber o query selector ponto, ou melhor, faltou aqui, document.querySelector. Só que eu vou fazer um bind no meu query selector, dizendo que um bind com quem? Com o document. O que eu estou fazendo aqui na verdade? Eu estou dizendo que o meu cifrão ele vai receber o document.querySelector e o document.querySelector sempre vai apontar, vai fazer um bind com o this do document, né? Porque logo quando eu escrevo o document aqui, eu tenho que o document é o meu documento HTML. E eu quero exatamente isso, eu quero estar selecionando elementos HTML, seja qualquer seletor que eu passe aqui, né? Seja tag, ID, class ou qualquer outro seletor, CSS, ok? Então é isso que eu estou fazendo. Dessa forma eu consigo utilizar aqui no lugar do document.querySelector apenas o cifrão e tudo vai seguir funcionando da mesma forma, tá? E você, se conhece o jQuery, sim, isso aqui poderia ser, digamos que, uma imitação, uma forma de emular o jQuery, tá? De uma forma simples, beleza? Então, ok. A gente consegue agora estar selecionando os nossos elementos HTML dessa forma e a gente quer, então, criar duas funções, né? A gente quer dizer quando um campo ele é obrigatório e também quando um campo não tem uma quantidade específica de caracteres. Então vamos lá, vamos fazer isso de uma forma mais simples possível, que é através de um if aqui nesse código. Então quando o nosso cifrão aqui, a gente vai capturar o e-mail, não tiver nenhum valor, então a gente pode pegar já o value, a gente vai exibir um alert dizendo obrigatório e vai colocar um return, beleza? E a mesma coisa a gente poderia fazer para senha, mas vamos trabalhar só com um e-mail agora, por enquanto. Vou salvar, vou clicar em entrar, ele não conseguiu, opa, faltou o ID aqui, hein? Faltou o hashtag, beleza, agora sim, entrar, obrigatório. Ok, e não avançou, né? A gente pode fazer a mesma coisa para o e-mail, a gente pode também fazer depois para quantidade de caracteres para o e-mail e para a senha, ou seja, a gente está fazendo algo aqui que a gente pode reutilizar, certo? Na verdade, a nossa lógica a gente pode reutilizar, mas a gente ainda não tem isso centralizado, tá? Mas vamos fazer melhor. Vamos vir aqui ó, no e-mail, e agora além de estar exibindo um alert, ou melhor, além não, a gente vai excluir a ideia de exibir um alert e vai exibir um spam ali, uma mensagenzinha de erro, tá? Então eu vou colocar aqui um spam class. Eu vou chamar minha classe erro e vou colocar aqui que o meu ID vai ser erro e-mail, tá? E eu vou colocar aqui ops por enquanto, melhor. Por que ops? Porque eu vou querer estilizar aqui essa mensagenzinha de erro, certo? Eu vou criar aqui uma classe erro e vou dizer que ela vai ter uma margem aí de 5 pixels, só para criar um pequeno espaçamento, e uma cor, que eu vou colocar aqui uma cor vermelha. Só que eu vou mudar um pouquinho aqui essa cor vermelha. Deixa eu colocar aqui para... Opa, cadê o hexadecimal? Tá aqui. E eu vou, alterar aqui. Uma cor vermelha um pouco mais clarinha aqui. Beleza? Então tá alterado aí para essa cor vermelha. Legal. Agora que eu já tenho isso, se eu salvar de novo, eu tenho um ops aí um pouco mais interessante, tá? Então eu só vou botar aqui um margin inline, que daí eu não preciso ter uma margem de baixo ali. Não, mas se inline eu vou perder uma margem. Eu vou deixar uma margem inteira, tá? Porque eu quero ter um espaçamento ali do campo um pouquinho mais interessante. Acho que ficou legal. Então tá, vou deixar com o margem de todos os lados aqui. De cima, baixo, esquerda, direita, ok? Bom, a gente também não quer exibir essa mensagem por enquanto, né? A gente ainda não disparou nenhum erro no JavaScript, então a gente vai colocar um display none. E quando a gente quiser exibir alguma coisa, a gente vai colocar, dizer aí que vai ter a classe exibir. Vou chamar de classe exibir aqui, que vai ter um display como sendo block. E a gente vai colocar aqui, forçar, né, que esse block sobreponha tudo. Então a gente vai colocar um exclamação important, beleza? Então agora aí está sem nenhum erro na nossa tela. A gente vai vir aqui e vai limpar. Deixa eu só fechar esse carinha aqui, Explorer. A gente vai limpar. E além do erro aqui, erro e-mail, a gente vai ter também um erro de senha, tá? Então eu já vou vir aqui e vou criar o erro senha. Beleza. Então a gente já tem um lugar para a gente exibir as nossas mensagens de erro.
Então vamos voltar aqui para o nosso JavaScript. Quando o e-mail não tiver nenhum valor, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o nosso campo erro e-mail e vai dizer que o inner text dele vai ter campo obrigatório, ou melhor, e-mail obrigatório. Beleza? E a gente vai dizer também que o nosso campo e-mail vai ter aí um background que vai ficar... Aqui faltou só uma coisinha, faltou pegar o style primeiro, depois o background, que vai ficar aí na cor vermelha, tá? Então, posso copiar aqui esse hexadecimal e jogar ele para cá. Beleza? Então, se for inválido, é isso aqui que vai acontecer. Erro e-mail recebe um texto, o e-mail vai ficar o background vermelho, e a gente também vai querer que com o erro e-mail ele tenha um style que vai ter um display como block. Ou melhor, block não, style, a gente não precisa, a gente está trabalhando com classe, né? Então a gente pode pegar aqui o nosso class list e fazer um toggle, né? Usar a função toggle e dizer que a gente vai passar a classe abrir. Beleza? Isso aqui é suficiente para a gente, porque daí a gente exibe ou não uma mensagem. Vamos testar isso? Cliquei aqui em entrar. Beleza, ele colocou o nosso background na cor vermelha. Ele pegou o erro e-mail class list e colocou um toggle aqui em abrir. E ele também colocou um erro e-mail inner text como e-mail obrigatório, tá? Só que ele não exibiu aqui pra gente, né? Vamos ver por que ele não... Ah, eu coloquei abrir? Não, na verdade tá errado a classe, por isso que não apareceu. É exibir, tá? Então, no momento que eu clicar em entrar, e-mail obrigatório, e aqui fica vermelhinho, certo? E no momento que eu começar a teclar aqui o e-mail, no momento que eu escrever algum dígito, tiver alguma mudança nesse campo aqui, eu poderia também dizer que voltar, né, para o default esse meu campo aqui, certo? Deixar o background na mesma forma que estava aqui, porque afinal eu já estou, né, aqui nesse campo, então eu digitei alguma coisa, quer dizer que eu estou informando um e-mail. Então eu poderia resetar ele, certo? Então como é que eu posso fazer isso? Eu poderia já capturar aqui o meu campo de e-mail, vou pegar aqui o meu ID e-mail, colocar um add event listener input, ou seja, comecei a digitar algum valor, a gente também pega aí e passa uma função de callback, certo? Nessa função de callback, a gente pode simplesmente pegar e dizer que colocar um valor background para o que era antes, né? Só que tem um pequeno detalhe aqui. A todo momento que eu estiver teclando, ele vai estar executando o background, né? E isso não é muito interessante, tá? Por que isso não é muito interessante? Porque, enfim, não faz muito sentido para a nossa lógica. A Douglas daria muito problema se eu deixasse no input para ele ficar redefinindo a cor toda hora? Não, não daria, tá? Mas a gente tem outros eventos para trabalhar com isso, tá? Que como poderia ser o blur. A gente poderia utilizar o evento blur aqui. O blur é quando o campo ele perde o foco. Ou então, a gente pode pegar aqui o evento mouse enter, tá? Se eu posso pegar aqui o mouse enter quando ele clicar no campo, ou até mesmo o próprio evento de clique, tá? A gente poderia pegar simplesmente, então, o nosso e-mail style background, que está aqui, e dizer que ele vai voltar a ter a cor default, tá? Então, qual é a cor default dele? Se eu vier aqui, a gente tem aqui no tema dark, o BG input é essa cor hexadecimal aqui, ó. A gente usou as variáveis CSS. Então, aqui a gente pode jogar esse cara. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entrar, aí colocou o cursor, ele já voltou pra gente. Então o mouse ficou em cima, ele já detectou, tá? E a gente tem também o focus. Deixa eu cliquei em entrar, coloquei o foco, aí ele devolve o background, tá? Só que, interessante, Douglas, legal mesmo. Só que aí, o que a gente tem? A gente está definindo a cor pro tema dark, né? Mas e se eu trocar pro tema light aqui? Ele ainda vai ficar com essa cor, né? Isso não é legal. Tá? Isso não é legal, então o que a gente vai fazer para que isso não aconteça, né? Para a gente não quebrar a ideia do nosso tema, que isso é importante. A gente vai definir um estilo aqui. Que estilo vai ser esse? A gente vai colocar a seguinte questão. A gente vai ter uma classe, em vez da gente definir uma cor aqui diretamente, a gente vai ter uma classe para erro, tá? Para background de erro, certo?
Então, essa classe aqui a gente pode definir no CSS, tá? A gente já tem aqui o quê? Uma classe erro, tá? Então, a gente pode definir uma classe bg erro. Vir aqui em cima e colocar bg erro. Beleza? Porque nesse momento que a gente coloca bg erro, a gente pode levar aqui o nosso background e opa, só deixa eu colar ele aqui de novo. Vou colocar aqui o nosso background na cor vermelha. Legal, sem problemas. Agora a gente vem e pega o nosso bg erro. Aqui a gente joga também com a class list, ó. A gente coloca o class list e aí a gente coloca um toggle na classe bg erro. E a gente não precisa setar mais o CSS dessa forma, tá? E quando a gente tirar essa classe aqui do bg erro, a gente já vai estar no padrão antigo, né? A gente não precisa mais definir nenhum código aqui. A gente pode simplesmente pegar isso e dizer, olha, aqui a gente vai remover, tá? Então a gente não usa mais o toggle, a gente usa o remover. E aqui a gente pode, se quiser, forçar para utilizar um add, mas nesse momento eu acho desnecessário, tá? Então aqui dessa forma, vamos ver se tudo segue funcionando. O e-mail é obrigatório. Beleza. Só que o e-mail obrigatório ele não colocou o bg erro, tá? Então vamos lá, bg erro background vermelho. Beleza, aqui um class list, um remove, ok? Aqui a gente está colocando que o e-mail vai ter o class list toggle bg erro. Vamos ver se ele colocou de fato aqui no nosso HTML o bg erro, isso é importante. Vamos ver se ele tem aqui. E-mail, type, id, ele de fato ele tem uma classe aqui, mas não colocou a bg erro. Vou tentar salvar aqui de novo. Ele foi lá, agora ele colocou a bg erro. Só que o bg erro ele não está tendo força suficiente, né? Provavelmente algum outro background está substituindo. Nesse caso a gente tem que vir aqui e colocar que ele é importante, ou seja, ele vai sobrescrever qualquer outra regra que possa estar impactando esse campo. Agora sim o bg erro ele está aí, né? Quando a gente clicar ele volta para o padrão, beleza? Show de bola! Aí a gente precisa fazer mais uma coisa aqui no e-mail. A gente vai dizer que o e-mail erro vai fazer aqui um toggle no exibir também, porque a gente quer remover, né? Então a gente foi, clicamos, aí ele tirou a mensagem de erro e tirou o background também. Legal, né? Beleza, agora a gente tem que replicar todo esse código aqui também para nossa senha, né? Então você deve estar pensando, bora lá, vamos copiar esse código aí, vamos replicar, vamos fazer a mesma coisa aqui para senha, vamos fazer a mesma coisa aqui para senha de novo, né? Na verdade, não vamos fazer isso, tá? Vamos evitar fazer isso porque a gente tem que usar uma boa prática que é não seja repetitivo, tá? E na programação, no momento que a gente identifica um padrão, por exemplo, a gente viu aí que a gente tem que ter uma função de verificar se um campo é obrigatório, a gente viu que posteriormente a gente precisa ter aí uma função que verifica a quantidade de caracteres que tem um campo. Então, nesse caso, a gente já pode criar um objeto com essas validações, tá? Olha só que interessante. Eu vou criar aqui um objeto que eu vou chamar de validações, tá? E esse objeto, ou melhor, eu vou chamar de validação, tá? Esse objeto validação, ele vai ter aqui obrigatório, certo? Esse obrigatório ele vai receber uma function, tá? E essa function recebe alguns parâmetros, obviamente, que a gente já vai passar. E depois a gente vai ter também a validação mínimo caracteres, que também vai receber uma function. Então, beleza, a gente está criando aqui um objeto no JavaScript de uma forma literal e a gente vai ter algumas funções aqui, certo? Legal, vamos construir então a nossa primeira função, que é o nosso obrigatório. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, o nosso obrigatório ele vai funcionar da seguinte forma. A gente vai pegar exatamente esses parâmetros de entrada aqui, ó. A gente definiu um elemento, então a gente vai passar para ele o elemento, certo? A gente vai passar para ele também o elemento exibir mensagem, ou seja, a gente vai ter um elemento para a gente exibir a nossa mensagem, e a gente vai ter também uma mensagem que vai ser exibida nesse elemento, e a princípio é isso que a gente precisa, tá? Porque olha como a gente vai montar isso aqui agora. Olha a refatoração que a gente vai fazer, como ela é legal. A gente vai pegar exatamente esse if aqui e vai colar ele aqui. A partir desse momento, a gente tem o quê? Tem um elemento, tá? Nesse momento aqui, quem é o nosso elemento? É o nosso e-mail, certo?
E aqui embaixo, quando a gente exibir o BG de erro, é em quem que a gente vai exibir? É no nosso próprio elemento, tá? Então, até posso fazer dessa forma aqui, passar ele para cima. Depois, a gente tem um lugar para a gente vai exibir a nossa mensagem de erro. Então, a gente tem o erro e-mail, né? Basta a gente passar ele aqui embaixo. Então, a gente consegue colocar um inner text e consegue também chamar aí o toggle do exibir, beleza? Então, dessa forma, a gente já deixou a nossa função bem bacana. E, claro, aqui a gente está dizendo que, olha, se não tiver nenhum valor no campo, a gente vai retornar, dizendo, aqui a nossa função é validação obrigatório. Então, validação, vamos colocar aqui, validação obrigatório, validação, vamos colocar aqui, tem dados, tem texto, tem... Vamos colocar aqui tem valor, tá? Tem algum valor nesse campo? Aqui a mensagem, ó. Aqui na mensagem, na verdade, deixa eu colocar uma coisa aqui. A gente tem um elemento, tudo bem. Então na mensagem a gente pode exibir ela aqui, ó. E-mail obrigatório, ou seja lá qual mensagem que for, ok? Então a gente vai perguntar se, olha, tem algum valor nesse campo? Se não tiver, a gente vai retornar falso, certo? E se tiver, a gente retorna true. Isso por quê? Porque o que muda agora? Olha só. A gente vai pegar aqui e vai chamar a nossa função, vamos construir aqui em cima, aos pouquinhos, para a gente ver passo a passo. A gente vai chamar o objeto validação.temvalor. O validação.temvalor, por sua vez, ele vai receber um elemento, que é o e-mail. E depois a gente vai passar o elemento que a gente quer exibir as mensagens, que é quem? Que é o erro e-mail. E a gente também vai passar a mensagem, que é quem? O e-mail obrigatório. Então, a gente está passando aqui todos os dados necessários para a nossa função ser executada, ok? E no momento que isso aqui acontecer, ou melhor, aqui faltou abrir o nosso if, a gente coloca um return, porque se o tem valor retornar para a gente que não tem valor, ou seja, retornou falso, não tem nenhum valor, a gente já interrompe o nosso código, certo? E a gente poderia ainda, se ficar mais claro, se ajudar, a gente pode trazer o resultado dessa função aqui, criar uma variável que tem valor e-mail, recebe aqui o validação.temvalor, e aí depois a gente testa. Se não tiver valor e-mail, aí a gente retorna e já vai acontecer o que para a gente vai ser executada essa nossa função. Vamos ver isso na prática. Deixa eu comentar esse trecho de código. Se eu clicar aqui na console e clicar em entrar, ele vai aparecer, olha, o e-mail é obrigatório. Eu vou colocar aqui um e-mail qualquer. E aí eu vou clicar em entrar, tudo bem, não deu nenhum problema agora, tá? Então a gente já pode fazer a mesma ideia, a mesma validação aqui para a nossa senha, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui esse código e vou replicar ele aqui. E vou colocar agora o tem valor senha, tá? E aí aqui é senha e aqui é erro senha. E a mensagem é senha obrigatória. Beleza? E o if também não tem valor senha. Dessa forma aqui a gente informa um e-mail e depois coloca aqui nada na senha, apareceu aqui senha obrigatória e aí agora sim ele deu o submit, mas a gente não limpou os dados, né? Isso é algo que a gente não fez, certo? E, bom, por que a gente não fez isso? A gente precisa atribuir isso aqui também, ó, no focus, tá? Então a gente precisa criar um cara que vai fazer exatamente isso. Mas olha só, a gente vai pegar exatamente a mesma ideia aqui. A gente vai pegar um campo e vai ter o campo que a gente quer limpar. Então a gente pode transformar isso aqui numa validação também, tá? Ou melhor, numa função do nosso objeto. Então a gente pode vir aqui e criar que a nossa validação vai ser limpar mensagem, limpar aviso erro, tá? Então a gente passa uma function e aí vai receber dois parâmetros, que é o elemento e o elemento mensagem, exibir mensagem. Beleza?
E aqui no nosso elemento, a gente basta informar ele aqui e o exibir mensagem logo abaixo. Ok? Limpar aviso erro. E aí aqui na nossa função a gente simplesmente chama aqui o validação.limpar aviso erro, passando aí o nosso e-mail e também o nosso erro e-mail. Beleza? E da mesma forma, agora a gente já constrói o da senha, ó, facilmente. Vem aqui, coloca senha. A gente passa senha e erro senha. Aí basta a gente fazer o teste aqui novamente. Vamos colocar aqui um e-mail qualquer. E vamos colocar aqui uma senha. Ou melhor, deixar a senha vazia, né? Senão a gente não vai pegar o erro. A gente pegou aqui submit. Beleza? Aqui ele não exibiu, né, as mensagens para senha. Então a gente colocou erro senha. Vamos ver se está direitinho aqui no nosso HTML. Tem o ID erro senha. Tem a classe erro. Vamos ver o que mais aqui que faltou. Erro senha, limpar aviso. Quando a gente coloca o foco, ele limpa o aviso. Só que parece que, deixa eu ver uma coisa, senha, erro senha, senha obrigatória. Aqui ele pegou o exibir. Deixa eu dar um reload nele, vamos ver esse comportamento no detalhe. Eu vou colocar aqui um e-mail. Ok, preenchi o e-mail. Se tiver válido, ele vai cair aqui. Aí ele vai cair no tem valor senha. Colocou? Beleza, senha obrigatória. Cliquei, zerou, tá? Então essa é a ideia. Agora ele pegou e funcionou corretamente. Então a gente consegue vir aí e ir testando aqui nesses nossos eventos, tá? Então a gente já consegue ter o evento de limpar o e-mail, de limpar a senha, a gente já tem aqui as nossas funções para verificar se existe algum valor, né, nesse nosso input que a gente está passando, ou seja, a gente criou aí duas funções e está reutilizando ela, certo? Então isso é muito legal. E agora a gente vai fazer a nossa última implementação, né, que é validar se na nossa senha aqui tem uma quantidade mínima de caracteres, por exemplo, né? Digamos que 5 caracteres, tá? Então, o que a gente tem que fazer neste momento aqui? A primeira coisa é, a gente quer pegar os caracteres conforme o usuário for digitando aqui, certo? Então, a gente pode simplesmente vir aqui e criar um novo ouvinte de eventos aqui para a senha, ficar ouvindo um evento de input, tá? Porque quando acontecer esse evento de input, a gente vai querer exibir no console.log event.target.value, qual é o valor que o usuário está digitando. Então, neste caso, ali a gente está pegando, estou teclando a tecla A, e ele está colocando aqui na nossa console. Agora a gente quer validar isso, né? Então, como é que a gente vai fazer? A nossa função mínima de caracteres precisa, obrigatoriamente, receber o elemento e o elemento exibir mensagem. Isso são duas coisas claras. Por quê? Porque a gente vai querer pegar e fazer a mesma ideia de validação aqui, tá? Que validação vai ser essa? A gente vai pegar e vai ter um if, dizendo que se o elemento .value.length for menor do que 3, ou menor do que 5, vai, tiver menor que 4, porque se tiver 3 caracteres aí, tá com erro, tem que ter 3 ou mais. Beleza? 4 ou mais, perdão. Ok, então a gente vai fazer essa validação. E a gente vai dizer que a gente vai exibir o nosso background de erro. Só que a nossa mensagem aqui ela vai ser um pouco diferente, tá? A gente vai colocar um template string dizendo que mínimo de quantidade de caracteres que a gente quer passar para cá. Aqui a gente está definindo que é 4, né? Mas vamos tornar isso uma variável também? Vamos colocar aqui quantidade caracteres. Tá? Então, a quantidade de caracteres agora se tornou uma variável e a gente passa ela para cá. E a gente diz que mínimo de... Aí aqui a gente joga a variável, tantos caracteres. Beleza? E aí a gente manda exibir a nossa mensagem aqui e retorna falso, ok? Da mesma forma, a gente pode pegar... Na verdade, aqui a gente não precisa ter retorno, tá? Para falar a verdade. Aqui nesse caso a gente não precisa ter retorno, bem tranquilo. Só que a gente precisa fazer o inverso, né? Por exemplo, se for menor que a quantidade de caracteres, beleza, eu faço isso. Se não, aí sim eu preciso tomar uma medida aqui, né? Que é basicamente
remover o meu background de erro e também remover a minha classe de exibir, certo? Basicamente isso que eu preciso fazer aqui. Na verdade, aqui eu vou fazer até melhor, tá? Já que a gente tem um objeto e a gente tem também a parte de limpar aviso de erro aqui, nada mais bacana do que a gente pegar e chamar a função this.limpar aviso erro, tá? Então a gente já chama essa função aqui passando quem? Passando o elemento e passando também o elemento exibir mensagem, tá? A gente já reutiliza essa função. E aqui onde a gente tem o toggle, aí como a gente está falando em par, é certo que vai ser um remove, tá? Então a gente vai utilizar aí o remove ao invés do toggle, beleza? Agora vamos testar, vamos ver se isso aqui dá certo. Vamos vir aqui, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, ele não está limpando, né? Depois que a gente está colocando a quantidade de caracteres. Por que será que ele não está fazendo isso? Vamos dar uma olhada aqui no core. Ah, tá aqui, ó, a negação. Esse é o problema. A gente, na verdade, tem que executar isso enquanto isso aqui não for verdade. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 não é menor do que a quantidade que eu quero. 5, no caso, não é menor, ou seja, é maior. E aí a gente não executa esse código e vem para o limpar aviso, tá? Vamos testar isso? 3, 4, 4. Ó, 4 não é menor que 4. Aí ele já cai aqui no limpar aviso de erro, tá? Beleza. Até sobre essa parte aqui que eu chamei o this, limpar aviso de erro, é uma das partes de como você pode utilizar, né, funções aí. Eu vou deixar um vídeo na descrição também. Lá tem um passo a passo que diz, vai de funções do básico ao avançado. Ele é bem legal, tá, para você dar uma conferida. Então, caso você não tenha um conhecimento muito avançado em funções no JavaScript, confere lá. Acredito que você vai gostar bastante e vai te ajudar a evoluir bastante aí nesse aspecto do seu conhecimento, tá? E funções é algo, como a gente sabe, aí, fundamental da gente dominar no JavaScript, beleza? Bom, seguindo aqui, então, com isso a gente finaliza, tá, a nossa validação de formulário. A gente criou, então, um objeto de validação, onde a gente construiu 3 funções. Uma para verificar se tem valor, o mínimo de caracteres e uma também para limpar o aviso de erro, ok? E a gente conseguiu chamar isso no nosso código de uma forma bem simples. Então, a gente tem aqui a função para verificar se tem um valor na senha e também tem a função para verificar se tem o valor no e-mail. Além, é claro, aqui dos eventos, né, do Add Event Listener de focus para a senha e também de focus para o e-mail. Além, é claro, do input para ir verificando ali os caracteres, né, mínimo de caracteres da senha. A gente poderia construir também, e eu indico de exercício para você, uma verificação de máximo de caracteres, por exemplo. Basicamente seria inverter a nossa lógica ou aprimorar ela um pouquinho mais, certo? E aqui a gente já tem, então, o nosso projeto finalizado, ok? Eu espero que você tenha gostado aí do conteúdo desse vídeo. Não deixe aí de se inscrever no canal, tá? Caso você ainda não tenha se inscrito, para ficar sempre ligado aí nos conteúdos que eu vou postando no canal. Ainda vai vir muita coisa bacana de JavaScript por aí. Aqui, então, vamos encerrando e eu te vejo nos próximos vídeos.